Amires, Maria Clara. Ok. Ver se tem alguém aqui tentando entrar. Retomando aqui, então, sobre a melancolia, a esquizofrenia e a paranoia. Espera aí só um pouquinho. Só um minutinho. Ok. Então, vamos lá, gente. Sobre a paranoia, né? Que foi o caso aqui que eu, inclusive, apresentei para vocês. É sempre um outro perseguidor, né? Um outro que vai me degradar, né? Que vai me desintegrar. Vamos colocar assim num português do senso comum, mania de perseguição. Só que não é uma mania, né? É de fato a realidade psíquica do sujeito. Quando a gente diz mania de perseguição, a gente está dizendo de alguém que circunstancialmente, naquele momento, né? Mas não, o paranoico é a condição de existência dele, né? Ele está sempre sendo invadido por um outro. Esse outro pode ser alguém, esse outro pode ser um pensamento, né? Não há uma especificação. E tem traços físicos disso, né? Eu lembro que esse paciente meu, quando ele chegou, né, que ele estava mal, ele parava na porta. Por isso que eu te falo que a psicose, você suportar ela não é fácil, né? Assim como o obsessivo, a psicose é mais intenso ainda, bem mais. Ele parava na porta e ele olhava da porta, minha sala, que não é muito grande, mas ele dava aquela mirada nela, e aí ele sentava, e quando ele sentava, ele fazia assim atrás da cadeira, né? Tem todo um posicionamento físico, né? Em relação a esse sentimento, né? de perseguição. E aí eu deixava muita vontade, né? Para ele fazer esse checamento dele. Eu nunca falei com ele, ó, tá tudo bem. Não, eu perguntava, eu tenho um lugar assim que vai para uma copa, que eu não tenho uma porta, é só um vão. Eu ficava muito incomodado com esse vão. E aí um dia ele tinha me pedido água e eu falei, é hoje que eu vou ajudá-lo em relação a esse vão. Eu falei com ele, você se importa de pegar? Fica ali. Né? E ele foi lá, eu sempre sirvo água ao meu paciente, ele eu fiz diferente, eu pedi que ele se servisse. Aí ele foi, eu de onde eu estava vendo, né, meu campo de visão permitia, ele olhando tudo, e aquilo fez muito bem para ele, né, esse checar o ambiente, né, porque ajuda a ir se sentindo confortável, né. Por isso que, para esse sujeito, quando ele está em tratamento público, né, no CAPS, qualquer mudança na equipe é sentida de uma forma muito persecutória, né? Quando muda o psicólogo, quando muda o médico, ou algum outro profissional da equipe que acompanha ele mais de perto, ele não sente como as outras pessoas a mudança, né? Ele sente de uma forma muito invadida e persecutória, né? E aí ele resiste o novo profissional, né? Um processo muito delicado. Não é como para o neurótico, que lamenta, faz aquele escarcéu, faz uma cena, né? Tem que juntar todo mundo para fazer uma festinha de despedida. Isso é uma coisa neurótica, né? Já o psicótico ele não vai dar conta de fazer isso, que é algo simbólico, mas depois ele vai ficar devastado, né? Cadê meu psicólogo? Cadê meu médico? Né? O ir desse sujeito é desabar alguma coisa nele. Então é sempre muito delicado esse processo dentro do CAPS. O esquizofrênico seria mais esse sujeito fragmentado, né? Esse sujeito, o delírio não é fora, né? Não é alguém me perseguindo, ele é do próprio sujeito, né? É como se ele fosse desabar,
né? Como se ele não suportasse, né, a dor de existir, né? Eu acho que isso resume bem, né? O esquizofrênico, ele tem a dor de existir, né? E só uma questão que eu esqueci de comentar antes de falar dessas três estruturas é como que os sintomas se dá na psicose, né? Enquanto na neurose o sintoma se dá pelo o simbólico, na psicose o sintoma se dá pelo real, não há o simbólico, né? O simbólico no psicótico é precário, o inexistente, não se dá por aí, né? E aí, o que é no real? Ele escuta alguma coisa, ele vê alguma coisa, né? Tudo é real, né? Na angústia que toma conta, né? Enquanto lá na neurose a gente vai criar fantasias que nos defendem do nosso pavor, né? Na psicose isso não dá certo, isso não dá conta, né? Fica angústia pela angústia. Então é a dor da existência, né? Dessa esquizofrenia, né? E aí, o que é que vem para dar suporte para esse sujeito? O seu sintoma. Por isso que o delírio, seja de pensamento, seja auditivo, seja visual, ele, enquanto o sujeito não tem um tratamento que dê para ele uma saída, ele precisa do seu delírio. É o delírio que faz ele suportar essa existência, né? Porque o delírio é uma forma dele produzir, assim como a fantasia para o neurótico, né? Que fantasia do neurótico? Estou num momento de muito sofrimento e aí eu penso, não, mas eu estou passando por isso porque eu preciso aprender algumas coisas. Isso é o simbólico, né? Eu vou sair dessa melhor do que eu entrei. Isso é simbólico, né? Na psicose não tem isso. Eu não entrei e vou sair dessa. Eu estou nessa. Minha existência é isso, né? E aí, conforme eu dei o exemplo para vocês, deixa eu pegar um outro exemplo que eu dei é da paranoia. Eu tenho um paciente esquizofrênico, uma paciente, né? Ela é uma mulher, uma jovem mulher, em torno de 30 anos. Ela já, comigo, em atendimento, ela já entrou em 5 surtos, porque sempre que ela está melhorando, ela para o tratamento, né? Ela acha que ela está bem e que ela dá conta, né? Um quadro bem complexo. E aí, quando ela surta, ela volta, né? Ela volta. Eu estou no momento com ela que ela surtou de novo. E ela traz exatamente esse retorno no real, né? O sintoma no real, né? Ela se sente metade Deus e metade demônio. Olha que conflito, né? Eu acho de uma riqueza tão grande quando ela me dá esse depoimento, né? Metade Deus e metade demônio. Olha isso, né? Se a gente pensar isso do ponto de vista da metáfora, o neurótico também tem isso, né? Só que ele recalca, né? Ele supõe que ele é bom e esse lado ruim ele sente culpa, né? Ele tem todos os atravessamentos simbólicos que fazem ele sustentar. Como o psicótico não tem, ela fica com a coisa nua e crua. É a crueza da coisa, né? Não tem nada ali para fazer uma suavização. A fantasia faz a suavização, né? Pegando até a questão da noção aí de Deus e demônio, como é que seria isso na neurose? Né? Aquilo que Deus quer de mim, e Satanás me atentou, eu caí, mas eu estou me voltando para Deus. Né? É uma forma neurótica de resolver esse impasse, vamos colocar assim, da divisão que tem dentro de todos nós, né? Do bem e do mal, vamos colocar assim, né? De uma forma subjetiva da neurose. E na psicose não tem esse jogo, esse meio de campo tão saudável, vamos colocar, né? O sujeito está dividido, metade Deus, metade diabo. E aí, quando eu ouço isso dela, eu não posso jamais questionar, dizer, não, que metade demônio, de forma nenhuma, ela está me dizendo a verdade dela. Se eu digo que não é, olha como é que isso entra dentro do sujeito. Eu só pioro e intensifico a dor, como assim? Ela não me entende, ela não está me ouvindo. Né? Então, quando ela diz isso, eu peço que ela me diga.
Como é que é essa sua metade Deus? Como é que é essa sua metade demônio? Porque é a forma que ela tem de dizer de si. Então, eu tenho que aproveitar disso para que entre na transferência, né? Vamos falar sobre essas metades, né? E essa tensão que essas duas metades causam para a gente conseguir fazer algum trabalho. E ela vai sair desse surto, né? Ela já está fazendo o fechamento dele, vamos ver se dessa vez o que é que ela vai sustentar. E a melancolia, que tem sido cada vez mais frequente na clínica, muito desafiadora. A melancolia é um quadro onde o sujeito tem... Espera só um pouquinho, entrou um negócio aqui na tela. Onde o sujeito ele é tomado pela pulsão de morte, né? E o sujeito vai se desprendendo, né, da vida, não faz sentido viver, não faz sentido estar aqui, né? E o sujeito manifesta isso de várias formas. Ele manifesta isso com uma depressão que é mais que depressão, é a melancolia, né? Ah, Jaqueline, então a melancolia é uma depressão grave? Não, depressão é sintoma, né? Melancolia é uma estrutura, né? Então, o sujeito, só a nível aqui de metáfora mesmo, tá? É algo assim de uma depressão de um nível extremo, mas enquanto estrutura e não sintoma. E aí o sujeito vai se desapegando de tudo, vai se desapegando um desinvestimento de afeto, de libido, sabe? Morrer ou viver, mesma coisa, e ele deixa de trabalhar, e ele deixa de se relacionar, e ele rompe com os vínculos, e ele vai se embotando, né? E às vezes não consegue levantar para tomar um banho, né? Não consegue a higiene pessoal e comer, se alimentar, que tudo isso requer libido, né? Requer energia de vida. E esse sujeito vai perdendo, e isso leva à morte, né? Que na verdade é aonde a melancolia quer chegar, é no zero de atividade, né? É voltar, se é pulsão de morte, o que a pulsão de morte quer? Retorno ao estado inorgânico, né? Então, é esse o mecanismo. Como é que isso se apresenta na clínica quando esse sujeito vem? Não é fácil esse sujeito procurar atendimento, porque, como eu disse, ele está desinvestido, ele está desinvestindo. Como que ele vai investir na transferência no terapeuta, né? Pode ser que venha? Pode. É possível um trabalho? É, mas ele é de uma dificuldade extrema, né? Por essa questão estrutural mesmo. E quando esse sujeito vem, ele vem no silêncio, né? Ele vem sem propósito, né? Sem ter o que falar. Eu acho que é um dos piores atendimentos que tem. É um dos piores atendimentos, né? Porque aquela carga pesada, negativa do desinvestimento, ela fica ali e às vezes torna, né, inoperante o trabalho, né? E você achar algum fiozinho condutor para você conseguir alguma possibilidade de tratamento é delicadíssimo. Eu estava estudando sábado num grupo de estudo que eu participo em Juiz de Fora, e aí a gente fez online, e uma das apostas que a gente estava fazendo, a nossa discussão era essa, né, as estruturas diante do coronavírus, o que está por vir para nós aí na clínica quando isso tudo passar, e assim, um consenso que a gente chegou é de muita melancolia, né? De uma melancolia reinando aí mesmo, como saída para muitos, sabe? Se desinvestir, enfim, vamos aguardar o que virá, né? Vamos aguardar. Eu vou ficar por aqui, eu vou deixar a perversão para um outro encontro, porque ela também tem suas subdivisões, e a perversão ela é sempre muito, como é que eu posso colocar, intrigante, né? Ela nos causa, né, até curiosidade. Então deixa para a gente ter uma sessão para falar dela, porque eu acho que ela traz em si muitos mal entendidos que eu acho que a gente precisa pontuar.
E eu vou deixar duas bibliografias para vocês, eu vou deixar lá no grupo, só vou citar aqui, mas lá eu vou anotar. Uma é Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, que é do Dunker, para quem quiser conhecer mais as estruturas. Acho que a Nayara já tinha me pedido alguma indicação nesse sentido. Sim. Mais alguém me pediu também, a Priscila me pediu também. Esse livro eu indico para vocês. E um livro do Lacan, Questão Preliminar a todo o tratamento possível da psicose. Embora no tema, né, no título, traga psicose, ele vai fazendo sempre essa associação psicose, não psicose, que seria neurose. Tá? Então, eu indico essas duas obras para vocês. Quem tiver, né, dificuldade aí para ler o Lacan, eu sugiro começar por esse do Dunker, né? Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma. Ele é muito acessível, ele escreve muito de fácil acesso, gosto muito dele. Tá bom? É isso. Deixo vocês aí com os incômodos da psicanálise. Sugiro que ninguém durma agora, vai respirar um pouquinho. Tá bom? Uma boa noite para todos vocês. Tá bom? Boa noite. Boa noite.